Que bênção, né? Que inspiração. Aleluia. Você está alegre com Jesus? Jesus é muito bom. Aleluia. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado. Irmãos, nós estamos aqui numa noite muito especial. Hoje, dia 27 de setembro, é um dia que nós celebramos tabernáculos. Por isso que o irmão está me vendo com o talid. Talid não é uma roupa que o sacerdote bíblico usava, mas sim que o mestre, o rabi, usava. É um manto de unção de mestre. É isso que, teoricamente, se diz. Nas bordas, temos aqui os filamentos que simbolizam as verdades bíblicas, o Taná, que é a Bíblia. O Taná é o Velho Testamento, contendo o Pentateuco, mais o livro de Salmos, os livros proféticos. E assim é uma história que nós precisamos sempre relembrar. Nós somos um povo brasileiro, um povo gentio, nós não temos muito desse conceito, porque nós vimos de uma tradição diferente da tradição do povo judeu. Mas a Bíblia, irmãos, ela é composta do Antigo e do Novo Testamento. Nós somos conhecidos como os evangélicos. E, na realidade, isso diminui um pouco aquilo que, de fato, Deus quer que nós sejamos, como seu povo, levar a sua verdade como um todo, e não parcialmente. Por isso que você está vendo esta tenda que busca representar as tendas que o povo usou durante a peregrinação no deserto, enquanto saíam do Egito em direção à terra prometida. Ao longo da exposição do sermão, nós vamos voltar a comentar sobre isso, que é deveras importante para a vida da igreja. Antes de nós projetarmos algumas coisas que temos a projetar, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio. Sua Bíblia tem Deuteronômio? Onde que fica? Novo ou Velho Testamento? Muito bem. Quem escreveu foi Paulo? Quem foi? Foi Moisés. Deuteronômio, no capítulo 15, verso 1, diz assim. Você já achou? Deuteronômio, capítulo 15, fala do ano da remissão. Ao fim dos 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite. Não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Então, o que nós estamos falando aqui? Estamos falando de um período que é Shemitah. Você já ouviu essa expressão aqui algumas vezes. Shemitah significa o 7º ano. 6 anos se trabalha, o 7º ano é o ano da remissão. E aí ele está dizendo que neste ano você tem que liberar as pessoas para o seu retorno, a sua volta, a sua condição anterior, para que ela possa estar fazendo aquilo que Deus determinou. Isso significa Shemitah, um ano de remissão, um ano de ruptura, um ano de chacoalhar, onde tudo aquilo que estava deixa de ser para voltar a um estágio anterior. Aí eu quero que você abra lá em Levítico, no capítulo 25. Sua Bíblia tem o livro de Levítico, capítulo 25, a partir do verso de número 8. E aí nós vamos falar do ano do jubileu. Então, nós temos 2 momentos aqui. Shemitah, que é o 7º ano,
e jubileu. Vamos ler um pouquinho, talvez uma leitura um pouco longa, são do verso 8 ao verso 21, mas é muito interessante que o irmão acompanhe a leitura da palavra do Senhor comigo. Diz assim, deixar os irmãos assentarem-se e abrirem as suas Bíblias. Levítico, portanto, Levítico 25, verso 8 em diante. Também contarás 7 semanas de anos. Vejam, ali ele estava falando de 7 anos, aqui ele está falando de 7 semanas de anos. Significa um conjunto de 7 anos. E ele diz assim, 7 vezes 7 anos, dão 49. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação. Portanto, no 50º ano, no 10º dia, se tocará a trombeta do jubileu, no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Que coisa impressionante essa do texto. Então, onde você estiver, você tem que retornar. Verso 11. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas. Porque o jubileu é santo, será para vós a novidade do campo. Comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima a seu irmão. Conforme o número dos anos deste jubileu, comprarás ao teu próximo, e conforme o número dos anos das novidades, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme o número das novidades, é que ele te vende. Ninguém, pois, oprima a seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, e fazei os meus estatutos e guardais os meus juízos, e fazeis assim, habitareis seguros na terra. E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se disseres, que comeremos no 7º ano? Visto que não havemos de semear, nem colher a nossa novidade. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha, até o ano 9º, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Que coisa impressionante, irmãos, quando Deus fala sobre isso. Muitas pessoas querem pagar para ver. Vocês se lembram do período do maná? E o Senhor disse, quando chegar na sexta-feira, você vai colher duplamente, para que não precise colher no sábado. E aí o povo não percebia isso e começava a colher com muita avidez e apodrecia. Mas quando chegava na sexta-feira, não. Havia uma lei que era cumprida e Deus fazia o povo prosperar. Agora ele está dizendo que no 6º ano, a terra produzirá para o ano 6º, o ano 7º e o ano 8º. E as pessoas têm que observar aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está orientando. Vejam, há 3 coisas aqui que nós temos que prestar atenção. A primeira delas é que no ano do jubileu, nós vamos abster-nos do trabalho agrícola. Exatamente o ano igualzinho ao ano do Shemitah. Segundo, há uma liberdade incondicional para todo escravo hebreu.
há uma liberdade, é uma liquidação de contrato. A pessoa está liberada para voltar. E o terceiro, devolução de todos os campos aos seus proprietários originais. Você já imaginou que loucura isso? E quem esteve aqui naquela quarta-feira que o apóstolo Arles pregou, ele detalhou um pouquinho mais isso, para nós entendermos como é que essas coisas acontecem. Vejam, desde que Israel, quando Israel entrou na Terra Prometida, o Senhor tinha dito para Israel, isso era uma orientação para o povo não no deserto, isso era uma orientação para o povo quando habitasse a Terra Prometida. E durante 400 anos, o povo não cumpriu isso. Então, havia 7 Shemitas que o povo não cumpriu. Então, o Senhor, para cada um desses anos, fez com que o povo ficasse exilado na Babilônia, 70 anos. Cumprido esse tempo, o Senhor retornou, mandou o povo retornar. Então, irmãos, quando nós começamos a ver como Deus pratica, como Deus age, nós temos que crer na palavra e confiar na palavra que o Senhor tem para nós. E aí eu gostaria então, Rômulo, por favor, coloca aí para a gente poder acompanhar aquilo que nós temos. Irmãos, eu coloquei aqui uma linha do tempo. O que eu pretendo com essa linha do tempo? Mostrar como é que nós praticamos, como é que nós fazemos nos dias atuais. Vejam, aqui, o primeiro mês do calendário hebraico, o calendário das festas bíblicas. Deixe-me comentar com vocês, daqui a pouco vocês vão ver uma rosácea, um outro desenho, em que nós vamos ver os 2 calendários que o povo hebreu pratica. O primeiro calendário é o calendário quando o povo, ainda no Egito, o Senhor fala para Moisés, este vos será o primeiro dos meses. Esse calendário passa a ser o calendário religioso do povo. E quando o povo volta da Babilônia, depois de cumprir a penalidade dos 7 jubileus que o povo não havia observado, então os 70 anos, os 7 Shemitas, o povo volta e começa a utilizar um calendário civil. Muito interessante isso, nós observamos. Então hoje os judeus praticam 2 calendários, o calendário religioso e o calendário civil deles. Então, a questão de uns 15 dias atrás, começamos o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judeu. E depois tivemos o dia de Yom Kippur. E quando se toca a trombeta, no início do mês, do primeiro mês do ano civil, também coincide com o toque da trombeta das festas de tabernáculos. Então, é uma coisa muito interessante nós observarmos como Deus age. Então, irmãos, o primeiro mês, nós temos a festa dos pães ázimos, que é muito confundida com o dia de Páscoa. Na realidade, Páscoa está dentro da festa de pães ázimos, que é uma festa que dura 8 dias. O primeiro dia é uma convocação, é um dia feriado religioso, e o último dia também. Mas, no 14º dia do primeiro mês, acontece o dia de Páscoa. Nesse dia de Páscoa, foi feito um ato profético por Moisés, e naquele dia ele orientou que o povo usasse um cordeiro, e o sangue do cordeiro pudesse manchar as portas das casas. Vejam, irmãos, como é importante. Temos o conceito da família reunida, da casa. Então, como é importante o pequeno grupo, a casa está inserida. E aquilo, o Senhor diz para Moisés, este ato profético, ele é um ato perpétuo. Ele deve ser praticado em todas as vossas gerações. Mas ele prefigura a vinda do Messias, aquele que virá remir. E quando Jesus veio, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o ato profético de Moisés se conclui
na Páscoa. Significa dizer, então, irmãos, que esta Páscoa, que esta festa de Pães Ázimos, é uma festa que já se completou. Porque Jesus já veio, o Cordeiro prometido, o Cordeiro esperado, veio, morreu na cruz e com o seu sangue nos deu a remissão. Nesses dias da festa de Pães Ázimos, há um dia chamado Dia de Primícias. Esse dia de primícias é um dia muito interessante. Por quê? Porque ele deveria ocorrer logo após o Shabat. Nesse caso, o Shabat não seria o 7º dia da semana, mas sim um feriado religioso. Ocorre que, quando Jesus veio e deu a sua vida em favor de todos, o Shabat, tivemos um Shabat duplo, porque tivemos a sexta-feira como sendo Páscoa, depois o sábado, 7º dia da semana, e o domingo, o 1º dia, logo após o Shabat. Fazendo essas contas, Jesus possivelmente foi imolado em nosso lugar numa quinta-feira, dão 3 dias, e cumpre-se assim o sinal de Jonas, que Jesus deveria ficar 3 dias na barriga, no seio, sepultado para ressurgir. Acontece, irmãos, que além do sinal de Jonas, havia de ser cumprido o dia das primícias. E os irmãos vão entender isso pela sequência do que nós vamos expor. O dia de primícias é o dia em que os primeiros frutos são apresentados ao sacerdote. E o sacerdote, então, os mostra ao Senhor, consagrando a futura colheita. Então, nós entendemos que as festas bíblicas, elas são festas que coincidem com os momentos agrícolas, os momentos de retorno daquilo que se plantou. Começamos em Páscoa, e aí, no dia das primícias, os primeiros frutos começam a aparecer. Nós entendemos que Jesus teve que ressuscitar no dia de primícias, não por ser domingo. Jesus não ressuscitou no domingo. Jesus ressuscitou no dia de primícias, que ocasionalmente era um domingo. Jesus tinha que ressuscitar no dia de primícias. Diga comigo, Jesus tinha que ressuscitar no dia de primícias, porque ele é a nossa primícia. Paulo nos ensina isso quando diz, Jesus é o primeiro. Jesus tinha que ser a nossa primícia. Além de ser o Cordeiro, ele é a nossa primícia. Por isso ele tinha que ressuscitar. Tiraram ela daqui. Devolve ela para ali. 1, 2, 3 e já vai aparecer. Vai aparecer, eu confio, tenho fé. Cadê o dia de primícia? Roubaram o meu dia de... está aqui o dia de primícia. Então Jesus tinha que ressuscitar no dia de primícias. É muito interessante isso, que se faz uma teologia, uma doutrina tão forte para se justificar o domingo, quando na realidade não tem que se fazer nada disso, porque o domingo é ocasional. O importante é o dia de primícias, porque ele é a primícia, ele é o primeiro, ele se tornou primogênito de muitos irmãos, e ele tinha que ressuscitar no dia de primícias para se cumprir a palavra dele. Portanto, irmão, Páscoa está completa. Aí, Jesus diz assim, que coisa impressionante. Jesus diz assim, naquela noite em que ele jantava com os seus discípulos, olha, nós estamos aqui celebrando a Páscoa, mas eu quero lhes dar um novo mandamento. Olha que coisa impressionante. Em Moisés, lá em Êxodo, Deus diz assim para Moisés, isto vos será estatuto perpétuo de geração em geração. Chega Jesus e diz assim, olha, eu vos dou um novo mandamento. Significa dizer o seguinte, até aqui era o que Moisés havia predito, a partir de mim
da minha morte sacrificial, da minha ressurreição, é um novo mandamento. Agora, vocês vão partir o pão e beber do cálice, que é um novo mandamento na minha aliança. E vão fazer isto em memória de mim. E aí Paulo complementa em 1 Coríntios capítulo 11, dizendo assim, até que ele volte. Então, irmãos, nós entendemos que Páscoa, do jeito que o judeu praticava, ou na data que hoje ainda se separa para praticar, não tem mais sentido. Tanto é que nós celebramos a ceia uma vez por mês. No livro de Atos, os discípulos partiam do pão e bebiam do cálice todos os dias. Toda vez que se encontravam. Porque Jesus disse, o mandamento eu vos dou, agora vocês vão fazer assim. Então isso passou a ser uma prática. Isso aqui, portanto, a gente poderia arriscar. Não precisa-se mais comemorar. Fazemos isso por causa da herança, do legado católico, romano, que seguimos. Tanto é que o nosso calendário eclesiástico, ele é seguido depois que a quarta-feira de cinza do carnaval acaba, conta-se 40 dias para se cumprir a quaresma e a purificação da carne por conta dos que se acabaram no carnaval. Ou seja, é uma aberração. Isso não tem sentido nenhum do ponto de vista religioso, profético desta festa bíblica. Mas uma coisa interessante, 50 dias depois, porque a Páscoa é no 14º dia, 50 dias depois, vem o dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes é o dia em que a colheita começa a ser abundante. Ainda não é totalmente abundante, porque ela vai se completar em tabernáculos. Mas é interessante, irmãos, nós observarmos aqui o seguinte, Pentecostes é quando todos já estão observando a plantação e vendo que os frutos já estão maduros, estão começando a colher. E como a colheita é abundante, eles demoram muito tempo para se colher e a sucessão da tipo de safra e daquilo que se plantou vai chegando. E até que se complete no 7º mês a colheita abundante. Agora é interessante que Pentecostes, que está falando aqui em Levítico 23, 24... Não, isso daqui é para tabernáculo. Pentecostes significa o tempo em que o povo recebeu a lei. Lá, quando caminhava pelo deserto, o povo recebeu a lei. E o que aconteceu com isso, irmãos? O Senhor falou ao povo e escreveu uma lei para o povo. Agora, para nós cristãos, Atos capítulo 2 se cumpriu. Então nós estamos vivendo hoje o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes. Porque Pedro diz assim, isto se cumpre hoje em nossos dias. O que se cumpre? O derramar do Espírito Santo. E nós estamos vivendo isso. A grande colheita deu início e não parou. Assim como eu disse para os irmãos, ela dá início e ela não para até que se complete. Quando é que ela vai se completar? Em Tisri, no 7º mês, que é o tabernáculo. Impressionante isso, quando nós começamos a entender a revelação de Deus por meio das festas bíblicas. Agora, é interessante que a festa de Pentecostes não se festeja. Porque também não tem mais sentido, porque nós estamos vivendo o Pentecostes. Nós estamos debaixo da égide do Espírito Santo, que foi derramado por Deus. Jesus Cristo, quando assumiu os céus e ficou à direita do Pai, ele virou para Deus e falou assim, Senhor, eu disse para os meus discípulos que eu iria mandar outro Consolador. Já está na hora de mandar? E Deus disse, olha, vai estar quando chegar Pentecostes. Chegou Pentecostes, o Espírito Santo veio e batizou todos aqueles que creem. Batizou todos os que creem. Todos os que cremos, temos que estar cheios do Espírito Santo. Plenos do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito é recriado. Mas nós precisamos buscar estar cheio do Espírito Santo. E por último, irmãos, chegamos em tabernáculos.
Tabernáculos, esta festa que ocorre no 7º mês, é uma das festas mais importantes. Interessante. Começa no primeiro dia, em Levítico 23, 24, você vai ler Rosh Hashanah, que é o chamado cabeça de ano, quando se toca o shofar, anunciando uma novidade da festa de tabernáculos. Coincidentemente, o judeu hoje usa esse dia 29 de Elul como o início do novo ano judaico, civil judaico, que coincide com o dia da festa de tabernáculos. Depois, no 18º dia, 10 dias, na verdade é o 10º dia, viu, o Rômulo, aqui. O Rômulo não entendeu a minha letra aqui, botou 18º. Mas se ele entendesse da festa de tabernáculos, ele sabia que seria o 10º dia. O 10º dia de tabernáculos é o dia de Yom Kippur. Diga aqui comigo, Yom Kippur. Como é que se chama dia em hebraico, pastor Marcelo? Pastor Aveleda? Como é? Pastor Isaías? Yom. Ia chegar na pastora Ivete, né? Yom. Então, Yom significa dia. Yom, você quer aprender a falar hebraico? Diga comigo, Yom. O que significa Yom? Como é que significa? Como é que é sexta-feira em hebraico? Como? Yom? Yom Xixi. Então agora você se lembra, hein? Quando for no banheiro, se lembra. Sexta-feira, sexta-feira. É só para descontrair, né, irmão? Porque esse negócio de festa para lá, festa para cá, você está dizendo, que hora que eu vou comer aquela uva ali, apóstolo? Tá ali a uva. Então, irmãos, Yom Kippur. Kippur significa expiação. E nesse dia, então, havia todo um ritual que o sacerdote tinha que praticar para trazer a expiação. Era um dia de jejum completo. Teve uma das guerras de 6 dias que os sírios atacaram nas colinas de Golã, Israel, no dia de Yom Kippur. Os soldados estavam de jejum. E Israel foi atacado naquele dia. Eles acabaram o jejum e alimentaram-se, e em 6 dias Israel devolveu a guerra e saiu vitorioso. Então vejam, esse dia é um dia de expiação. Depois você lê, é muito interessante. É um dia de confissão de pecados. É um dia de dizer, Senhor, me perdoa. É um dia de colocar-se diante do Senhor. Vejam, nós estávamos agora, quarta-feira passada, foi o dia de Yom Kippur. Nós estávamos lá em Brasília. E hoje pela manhã eu comentei com os irmãos. E a apóstola Valnice, a apóstola Neuza Tioca, e mais 10 ou 12 apóstolos, fomos até o 10º andar da Câmara dos Deputados, e junto com alguns deputados evangélicos que estavam ali, e alguns outros irmãos, nós nos colocamos no pó e pedimos a Deus perdão pelos pecados da nação brasileira. Irmãos, nós entendemos o perdão do pecado contra Israel. Nós estamos no meio do olho no furacão de uma questão política internacional acontecendo no nosso território, que foi a nomeação de um novo embaixador, um novo cônsul para o Brasil, de Israel, e a comunidade muçulmana se levantou contra este homem. E o governo brasileiro começou a acatar as justificativas muçulmanas. Irmãos, nós estamos vivendo um dos momentos mais cruciais da política internacional. Essas invasões que nós estamos vendo, e a palavra pode ser usada como invasão, mas essa imigração que estamos vendo, das pessoas que saem da Síria e estão indo para a Europa, está sendo uma das coisas mais críticas que estamos vendo acontecer hoje em dia. E muitos de nós não entendemos a razão, pensamos que é apenas um problema de guerra civil. É um problema de guerra civil, é um problema econômico, mas é um problema religioso também, porque muitos que são soldados do Estado Islâmico estão entrando infiltrados, principalmente na Alemanha. Se você puder ler alguma coisa sobre isso,
Eventualmente eu posto algumas coisas desta no WhatsApp dos obreiros, mas é muito importante nós estarmos entendendo o que estamos passando. Isso tudo, irmãos, está se levantando nesses dias. E por fim, tabernáculos, a festa de tabernáculos, ela acontece também em 8 dias. O primeiro dia é uma santa convocação e o 8º dia uma santa convocação. E o que se faz nessa semana? O povo tinha que voltar a morar em tendas, simbolicamente, para se lembrar do período em que foi escravo no Egito e que passou 40 anos no deserto. E interessante, irmãos, que as tendas que eles tinham no deserto eram tendas que tinham que ter uma cobertura translúcida, uma cobertura que permitisse que, quando eles estivessem sentados, eles pudessem ver o céu. Pudessem ver o céu. Por quê? Porque é uma promessa da vinda do Messias. Eles tinham que ficar vendo o céu. Então, a cobertura era muito tênue, só para eles poderem ver. Fechava-se, tinham cortinas fechando aqui, e tinha cortina fazendo a porta, mas o teto era muito ralo para poder permitir ver o céu. E agora, interessante, irmãos, quando se fala sobre isso, ainda hoje, em Jerusalém, e nós fomos agora no ano de 2012, não foi? Nós fomos a Jerusalém durante a festa de tabernáculos. E nós ficamos impressionados em quantas casas, até no hotel em que nós ficamos, tinha a cabana. E nós jantávamos, almoçávamos debaixo das tendas, debaixo das cabanas, debaixo das sucotes, como é chamada esta festa, que é uma coisa muito interessante, que é a festa de tabernáculos. Agora, por que isso é importante? Porque Jesus nasceu em tabernáculo. Vamos mudar um pouquinho? E aí eu estava mostrando para os irmãos essa rosácea aqui, que o ano solar e o calendário hebraico. Então aqui nós temos os nossos meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, que não coincidem com o calendário lunar, que é o calendário hebraico. Os nossos meses não coincidem. Então aqui nós temos o primeiro mês, que é o mês de Nissan ou Abib, e aí apresentamos as festas. Aqui aparece Purim também, mas Purim não é uma festa religiosa, e sim uma festa civil. Depois nós temos, 50 dias depois, a festa de Pentecostes, ou a festa das semanas. E depois, no 7º mês, nós temos a festa de tabernáculos. Por isso, irmãos, que quando chegou aqui, setembro e outubro, nós temos aqui o mês de Tisri, que é o mês do Ano Novo Judaico, que é o mês da festa de tabernáculos. E quando os irmãos observam, olha só, colheita de figos, que é o 11º mês. Chuvas tardias, Adar. Chuvas tardias, colheitas da cevada, em Páscoa. E aí vem colheita geral, viticultura, primeiras uvas, verão, frutas da época, colheita da oliveira, estação do cultivo da terra. Aí daqui a pouco a terra tem que ser cultivada aqui, porque a terra vai entrar no período do inverno. E então a semente entra, vem o frio, a semente fica germinando. Quando acaba o frio e começa então a primavera, começam a dar os frutos. Por isso que eu estava falando com os irmãos que as festas bíblicas acompanham a colheita. E aí, por favor, Rômulo, é interessante nós observarmos assim, tabernáculos. O Senhor tem nos mostrado que a festa de tabernáculos nos últimos dias se reveste de um significado especialíssimo. Por quê? Durante séculos a igreja cristã institucional tem observado apenas a festa da Páscoa, durante as 3 grandes festas de Israel, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Agora a festa de tabernáculos ela não se completou. Por quê, irmãos? Porque em tabernáculos Jesus nasceu. João, no capítulo 1, verso 14, nos diz que Jesus
o tabernáculo, tabernaculou entre nós. 14 diz assim, e habitou entre nós. Esse verbo habitar significa o verbo tabernacular. Ele veio estar entre nós. Tabernáculo de Deus. Impressionante isso. Por favor. Aqui, né? Para nós, a festa de tabernáculo significa a habitação do Senhor em nosso meio. E também o fato de que estamos entrando na herança, a Canaã espiritual. Na verdade, Deus habitou em nosso meio na pessoa de Yeshua, Jesus. Em João 1,14, que diz, o verbo se fez carne e habitou. A palavra original não é habitar, mas sim tabernacular. Entre nós. Isto demonstra que Yeshua, Jesus, era Deus conosco, Deus Emanuel, que estava habitando entre nós. Então, irmãos, quando se celebra o Natal em dezembro, isso é uma aberração histórica e de entendimento bíblico. Porque Jesus não nasceu em 25 de dezembro, mas sim possivelmente por volta do dia 15 de setembro. Devemos também resgatar o que nos foi dado por Deus em Israel e começarmos com Sucote. Essa sim dada por Deus e ordenada como estatuto perpétuo ao povo de Deus. Sucote, que é a festa de tabernáculos, por ser a mais alegre das festas. É chamada de Rechag. A festa é uma festa de outono. Inicia-se no 15º dia do mês de Tishri ou Tishri. Interessante, irmãos, que esta é uma das festas mais alegres. Os irmãos viram as canções? Nós ainda não celebramos tabernáculos como nós queremos celebrar, mas hoje nós fizemos isso. Os irmãos perceberam que canção alegre, todo mundo batendo palma e tal? Porque isso é uma festa da alegria. Por quê? Porque a colheita está plena e estão preparando a terra para ser semeada novamente, para podermos ter mais colheita. Isso é que é importante. Associa-se a esta festa o mandamento de acolhimento a estrangeiros e hospitalidades especiais. Esta festa inicia-se no final da colheita de frutas, marcando o encerramento do ano agrícola. E aí, irmãos, bem, vamos lá? Pastora Veleira, vamos para lá? E aí nós entendemos, irmãos, que isso tem um significado profético. A festa de tabernáculos é uma festa profética. A sua mensagem fala da nossa herança, isto é, da medida, da plenitude, da estatura de Yeshua HaMashiach. O pastor Marcelo falava sobre isso. Chegar à estatura do varão hoje pela manhã, na pregação. A palavra de Deus nos promete que chegaremos em breve. Efésios 4, 11 e 16, quando fala até que todos cheguemos à estatura da medida do varão pleno. Fala da glória de Deus a ser manifestada nesta última casa, Ageu. Fala não apenas do milagre da provisão de Deus no meio do deserto, mas de uma provisão superabundante na terra, que é a nossa herança. E por último, significado prático. Rômulo, você não botou aqui sim, está aqui. Deixa eu só chamar a atenção dos irmãos para isso aqui. E tabernáculos fala do retorno do Cristo, o tabernáculo divino. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 3. João tinha... Só um instantinho, Gilberto, só um instantinho. João teve a visão. E ele disse, eu via do céu descendo. E diz assim, o tabernáculo habitou e permaneceu conosco. E aí, quando nós falamos desta festa, falamos no significado prático dessa festa, a festa de tabernáculos não é apenas algo que comemoramos uma vez por ano, em setembro, outubro, relembrando o passado, mas significa para nós uma experiência, uma expectativa. E aí, vamos entrar com isso. Eu quero que você veja o que tabernáculo significa. Significa a plenitude. Vamos botar som aqui no teclado, por favor. Significa a colheita, a entrada plena, tudo chegando, os frutos, a família chegando, todos chegando e trazendo. Era assim que acontecia. Quando o sacerdote ficava na festa de tabernáculos, e as pessoas vinham trazendo, e cada um coletava. Eu não sei como é que era isso. Mas vocês imaginem, se cada um de nós aqui trouxéssemos, olha quanto havia. Isto era trazido, irmãos, para ser consagrado, para ser entregue ao Senhor, para ser
colocado diante de Deus. Nós somos esse povo que o Senhor resgatou. Veja, quando eu falava de tabernáculos, irmãos, eu falava da colheita da uva, dos cereais, dos legumes, das frutas, tudo isso eles traziam e colocavam diante do sacerdote. Além dos animais, que para cada tipo de pecado havia um animal específico. Isto aqui era demonstração da gratidão. Cada pessoa vinha e colocava o resultado da sua lavoura, o resultado do seu trabalho, e trazia e colocava diante do Senhor. Se fosse você, nesta festa de tabernáculos, que tipo de cesta você traria? Ah, apóstolo, eu não trabalho mais na agricultura, eu não trabalho no campo, eu não produzo mais isso. Mas o que é que você produz? O que você produz é o que você entrega ao Senhor. O que você produz é o que você consagra ao Senhor. Na nossa vida é assim. Nós temos as nossas estações. Nós temos o nosso tempo de cultivo, de semeadura, de colheita, abundante colheita. Quando as primícias são apresentadas ao Senhor, Ele as abençoa. E ao abençoar, o Senhor está liberando uma unção grande para que o fruto apareça. Irmãos, nós vamos comer do pão e beber do cálice daqui a instantes. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção em Israel é que quando nós caminhamos por aquela terra árida, desértica, onde Israel coloca a mão, os frutos são enormes, imensos, grandes, produzidos com fartura, vários tipos. Frutas que você diria assim, mas isso dá nessa terra? E dá. E dá. E é uma bênção. Os irmãos que foram lá comigo já viram isso. É uma bênção. Isso aqui é o que Deus quer fazer na sua vida. Quando você ouvir falar de tabernáculos, não entre na religiosidade de uma tenda, não na formalidade de usar um talite, mas lembre-se que tabernáculos significa a bênção de Deus sobre a nossa vida. Na pessoa de Jesus Cristo que veio, na pessoa de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que há de voltar para buscar a sua igreja. Esta é a festa que ainda está incompleta. Ela nós devemos comemorar, porque a palavra diz, façam isso até que Ele volte. E o Espírito e a noiva dizem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos participar da celebração da ceia do Senhor, irmão Osmi. Vamos lá. Parabéns, ficou muito bonita a tenda, tudo bem feito. Muito obrigado, irmãos. Vamos chamar os diáconos e diaconisas que vão nos ajudar, os pastores. Seu amor
Levante as suas mãos. Declare que Ele é único, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. A força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo e terrível é o Teu nome, Senhor.
Meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Diz o texto bíblico, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, que Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo partido, disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Diz ainda o mesmo texto bíblico que depois de cear tomou um cálice, e eu acho que não era desse tamanho, o abençoou e disse: este cálice é o novo pacto do meu sangue. Todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, estás anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Meus irmãos, esse é um dos momentos mais lindos. Ele não é a festa de tabernáculos, mas também não é a Páscoa. É a celebração da morte e da ressurreição de Jesus, até que Ele volte. Por isso que esse momento se reveste assim de uma singularidade muito grande. Pegue esse pão e pegue o cálice. Senhor, nós consagramos estes elementos e declaramos que eles representam o corpo e o sangue de Jesus, e que ao fazermos isso estamos dando-te graças pela tua morte vicária, substitutiva, na cruz do Calvário, e pela sua morte e pelo derramado do seu sangue nós temos vida, e vida em Cristo Jesus. E nesta noite, Senhor, quando paramos para celebrar tabernáculos, nós o fazemos como profeticamente queremos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A tua igreja, a tua noiva te espera, querendo ver este glorioso aparecimento de Jesus nas nuvens, para nos buscar, não como escapismo das dificuldades desta vida, mas como cumprimento da tua promessa. E nós cremos nisso. Pegue este pão, irmão, agradeça ao Senhor, que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz, que pagou o alto preço para que hoje eu e você possamos estar aqui. Faça a sua oração, diga para Ele como é importante isso, como é significativo. Não é comum, não é sem valor. Ouro, prata, dólar, libra não podem pagar o alto preço do sacrifício de Jesus. Agradeça a Ele. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Muito obrigado, nosso Deus e nosso Pai. Sejam toda a honra, toda a glória a Ti, como tributo de adoração. Vamos comer do pão, irmãos, em memória do Senhor Jesus. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, Ele pegou o cálice. Pegue o cálice. Agradeça ao Senhor. Diga para Ele como é importante esse momento. Momento de celebração, momento de alegria. Faça a sua oração. Declare a sua dependência do Senhor. Agradeça ao Senhor. Que nesta noite você esteja tendo uma experiência nova com o Senhor. Esteja tendo um entendimento novo com o Senhor. O Senhor esteja falando ao seu coração. Diga para Ele que o sangue do Senhor é poderoso para nos curar, para nos libertar, para nos trazer uma nova vida em Cristo Jesus. Faça a sua oração. Consagre sua vida. Esse tabernáculo é uma festa de alegria, por causa da colheita abundante. Participar da celebração da Páscoa, celebração da ceia do Senhor, também é alegria, porque nós hoje somos mais que vencedores, porque Cristo Jesus nos comprou com o seu sangue. Sabe o que você deve fazer agora? Sai do seu lugar,
Compartilhe o cálice com alguém, com uma pessoa que você queira abençoar. Dá uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma palavra que essa pessoa esteja precisando nesta noite. Aleluia. Faça isso com alegria, com júbilo. Faça isso com júbilo. Como é bom, Senhor, podemos participar neste momento. Quando foi a última vez que trocamos? Amém. Você, sua saúde. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu não sei os desafios que você tem essa semana. Eu não sei quais são as suas principais preocupações. Mas uma coisa eu sei. Quem está no controle da nossa vida é o Senhor. Eis que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. Saiba disso. Levante seu cálice. Glorifique o Senhor. Diga para Ele como é bom estar em sua presença. Vamos beber do cálice em memória do Senhor Jesus. Bebamos todos. Aleluia. Glória a Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado. Até que Cristo volte. Até que Cristo volte. Até que Cristo volte. Parabéns aos diáconos e diaconisas que prepararam esta bela tenda. As meninas da dança. Quero chamar as meninas da dança todas aqui. Atenção, diáconos. Vocês querem ficar aqui para dançar com as meninas? Podem ficar, podem ficar. Pastora Avelina e pastora Ivete podem descer para cantar com as meninas aqui. Você quer dançar? Vem dançar aqui. Vocês não vão ficar? Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor. Se Cristo nos resgatou. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres.
brinquei de dançar aqui um pouquinho, mas aí eu me lembrei o seguinte: eu já estou mais para Matusalém do que para... Então não dá, senão trava a coluna e já era. Nós temos que ter também cuidado de sabedoria, amém? Você está feliz com Jesus? Levanta a sua mão. Olha só, deixa eu falar com vocês aqui uma coisa. Tá bonito isso, irmãos. Irmãos, o que nós vamos fazer com essas cestas todas? Calma, irmão, olha só. Como os homens são valentes e amanhã vão ter reunião, nós vamos fazer uma sopa de legumes de primeira para os homens. Então, se você quer participar dessa sopa de legumes, não é sopa de letrinha não, sopa de legumes, venha na reunião dos homens amanhã. Você sabe o que é isso aqui? Plantação do Osmi, alho poró. As frutas, pedi ao irmão Osmi para conversar com a irmã Roseli e vemos alguns irmãos da igreja que estão enfermos, irmãos que estão precisando de comer frutas, e nós vamos doar essas frutas para esses irmãos. Amém? Você concorda com isso? Amém? Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Isso aqui é a sua lavoura. Sabe como que nós compramos isso? Por meio do seu dízimo. Isso aqui é a sua lavoura. Isso aqui é o que você produziu. Sabe, tudo que nós fazemos aqui nada mais é do que resultado da bênção de Deus na sua agricultura, no seu trabalhar, no seu agir. Então, quando você entrega o seu dízimo, você está dizendo para o Senhor: Pai, obrigado, porque tabernáculos se cumprem na minha vida. O que é, pastora? A pastora Veleira está pedindo para a juventude descer. Tem algum jovem aí em cima? Uhul. Tem algum Docmus aí em cima? Cadê os jovens? Então desçam. Desçam aqui para a gente acabar com uma grande festa. Uma grande festa. Qual vai ser a música da festa? Nós somos. Então peraí, tá bom. Tá, então vamos. Eu só vou orar para a gente poder liberar a congregação e fazemos festa no final. Aqui não se termina em pizza, se termina em celebração. O único que é digno de receber todo louvor, toda adoração. Aleluia. Irmãos, este mês foi um mês em que a igreja foi regada pela intercessão. E até o dia 30, quarta-feira, assim o será. E aí eu quero convidar você que participou do relógio de oração nesses dias todos, que venha estar aqui conosco na quarta-feira. Nós estaremos orando, encerrando esse relógio de oração. E no dia 3, de 9 às 5, alguns irmãos da igreja que pertencem e participam da liderança, nós vamos estar num momento especial. Levante a sua mão para o céu. Agradeça ao Senhor. Diga: Pai, eu quero mais, eu quero compreender mais, eu quero estar mais na tua presença. Senhor, eu oro por aqueles pedidos de oração que estão naquela sala. Senhor, que tu estejas liberando a tua graça. Eu oro por esta juventude. Senhor, queremos vê-la multiplicar. E que seja realmente um tabernáculo de Deus na vida da juventude. Sejam como esses cestos, Senhor, cheios de hortaliças, cheios de frutos, cheios das coisas divinas, aquilo que o Senhor tem dado, e que isso daqui seja uma representação, assim como em tabernáculos os diáconos trouxeram agora uma representação das cestas cheias, 12 cestas cheias, uma para cada mês do ano. Nós profetizamos sobre a juventude da igreja, que eles serão assim, cada um sendo abençoado nas festas, nos dias, nos meses. Senhor, eu abençoo a congregação aqui presente, aqueles irmãos que não puderam estar, aqueles que estão participando de tabernáculos em suas casas, que o Senhor os abençoe. Senhor, levanta o enfermo, levanta o abatido, levanta o caído, coloca os seus pés firmados na rocha que é Jesus. Senhor, aquele irmão, aquela irmã que entrou aqui nesta noite pedindo uma palavra do Senhor, saia daqui hoje revigorado. Senhor, aquele que entrou aqui sem conhecer Jesus, esteja dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Que a graça, que o amor, que a consolação,
que a companhia de Yeshua HaMashiach sejam sobre todos que nós estamos aqui, sobre Israel de Deus espalhado por esta terra, até que Cristo volte. Amém e amém. Hein? La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, se Cristo nos resgatou. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, se Cristo nos resgatou. Tiramos a mão do inimigo e nos trouxe a um lugar de glória, onde temos constante abrigo e onde temos a vitória. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, se Cristo nos resgatou. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, se Cristo nos resgatou. Tiramos o faro da escuridão e nos trouxe ao seu reino de luz. O reino de paz, alegria e perdão, plantou nosso rei Jesus. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, se Cristo nos resgatou. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, se Cristo nos resgatou. Aleluia! Jesus Cristo! Jesus Cristo! Jesus Cristo! Vem sobre nós como a chuva, faça as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medidas, vem tuas águas agitar. Vem sobre nós como chuva, vem, vem, vem. Faça as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medida, vem tuas águas agitar. Por quê? Pois eu quero nadar no teu rio. Quero beber de tais águas, pois eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber de tais águas. Existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos.
Existem águas que dão nos lombos, mas tem águas mais fundas, eu sei. Oh, 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 Jesus Cristo. Oh, 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 Jesus Cristo. Oh, oh, vem sobre nós, como a chuva, vem, vem, vem. Faça as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medidas. Vem tuas águas agitar, porque pois eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber de tais águas, pois eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber de tais águas. Existem águas que dão nos atelhos. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos lombos, mas tem águas mais fundas, eu sei.